Oi galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Viajante Galáctico. E hoje vamos de por que os filmes de Dragon Ball são tão ruins. São todos ruins? Eu tipo assim... Eu acho que eu nunca assisti um filme de Dragon Ball não, tá? Ah, eu pensei que tu... Tá. Eu acho que antigamente eram feitos muitos ruins. Hoje em dia não sai tantos, mas até onde eu saiba, o último que saiu foi do Broly. Não assistimos ainda, vimos diversas músicas e até então a galera gosta bastante. Principalmente porque eu sei que mudou a origem, tá? Não é mais aquela porcaria que ele tem raiva do Goku porque o Goku fica chorando. Aquilo ali é triste. Esse filme com certeza é muito ruim. Eu acho que é o que tá com mais destaque na thumb. O da thumb, se eu não me engano, aquele ali é o Cura, aquele ali é o Broly e vai ter lá o pai do Goku. Pra mim, são todos filmes antigos. Então, vamos entender a visão do Biel. Simbora nós. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite e às 10 da manhã, e todo sábado, gameplay. Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Ai, esse vídeo vai gerar uma discussão bem legal. Por que os filmes do Dragon Ball são tão ruins? Homem, se aquiete. Lembrando que iremos falar apenas dos filmes dos anos 80 e 90, que não só são os filmes mais famosos, como também os mais defeituosos e os que mais geram debate dentro do fandom. Ai, você está equivocado, eu tenho 45 anos e eu nunca vi ninguém criticando os filmes do Dragon Ball. Não. Então provavelmente você mora dentro de uma caverna, porque desde que o mundo é mundo, o vagabundo vive zoando esses filmes. Homem, você se lasca. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, um anime ganhar filme, OVA, especial de TV é a coisa mais normal do mundo. E obviamente, quanto mais sucesso esses filmes vão fazendo, mais filmes esses animes vão ganhando. Naruto, por exemplo, do início da sua transmissão em 2002 até o último episódio do Boruto em 2023, ganhou um total de 11 filmes em um período de 21 anos. One Piece desde 1999 até hoje ganhou um total de 15 filmes. Uma série live action e Galera, eu sou anti-passar pano, tá? Se vocês sabem, nós somos fãs de One Piece. De verdade, desses 15 filmes, presta 2. Eu digo que... Ai, meu Deus, que filme irado, é bom não, que presta. E eu sou muito fã da obra, pra mim é a maior de todas, melhor, mora no meu coração, mas desculpa. Meu amigo, você vai assistir se você não tiver nada o que assistir. Só presta, cara, 2. E a Bia sabe muito bem disso, que até aquele Red ali, a gente foi assistir no cinema e eu fiquei assim, ó. Foi só pra vender boneco. Mano, de verdade. Ai, meu Deus, mas você é fã, você tem que gostar? Não. A gente, mano, eu sou real, sou antipano. Até a coisa que eu gosto, eu digo que é ruim. Me ajuda. Se inspira em mim e não defenda as coisas sabendo que é ruim, não, porque é feio. Bora. Um período de 26 anos. Enquanto que Dragon Ball... Bom, se pegarmos do início do clássico em 86 e fecharmos com o final de Dragon Ball GT em 97, Dragon Ball ganhou um total de 17 filmes em 11 anos. Caralho! Isso que eu nem tô contando os especiais do Trunks, Bardock, Dragon Ball GT e o OVA do plano pra erradicar os Saiyajins como filmes. Porque senão, aí seria um total de 21 filmes em 11 anos. Então só por essa informação já dá pra perceber um dos grandes motivos do porquê a maioria desses filmes são tão vagabundos. E como tem uma galerinha que fica nervosa quando eu chamo os especiais do Bardock e do Trunks de filmes, eles não serão mencionados no vídeo de hoje, apenas em algumas ocasiões. Inicialmente, na fase do Dragon Ball clássico, eram lançados apenas um único filme por ano, o que por si só já é uma quantidade bem elevada de produções. Verdade. Só que a partir de 1990, Dragon Ball, que já tava na fase Z, tava fazendo tanto sucesso que a Toei achou que seria legal aumentar o número de produções para 2 filmes por ano. E se a gente juntar os especiais e OVAs que também foram lançados naquela época, houveram anos que tivemos até 4 filmes de Dragon Ball lançados em um período
período de 12 meses. Porra, menor! E a situação ainda consegue ficar pior se a gente lembrar de um detalhe que é bem importante. A Toei Animation, ela não trabalhava só com Dragon Ball. Ela também tinha outros animes embaixo do seu guarda-chuva. Nos anos 80, por exemplo, ela tinha Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Hokuto no Ken pra poder animar, fazer filme e os caralho. Nos anos 90, ela tinha Dragon Ball e Sailor Moon. Sailor Moon que também ganhou filmes, fora outros animes que ela também trabalhou naquela época. Tipo Slandunk. Então pensa rapidinho aqui comigo. A Toei já tinha um anime de Dragon Ball rolando a todo vapor, lembrando que o anime tinha um formato de lançamento de episódios semanais contínuos naquela época. Toda semana tinha episódio novo de Dragon Ball, tínhamos filmes sendo produzidos em escala industrial praticamente, e ainda tinha os outros animes e filmes de outras obras que a Toei também tinha que fazer. Então assim, você consegue imaginar a loucura que devia ser a produção desses filmes do Dragon Ball? Claramente é muita coisa pra ser entregue em um período de tempo muito curto. Aí, mano, tá explicado. Normalmente, galera, quando alguém, no caso aqui a produtora, quer fazer muita coisa, no final de tudo não acaba fazendo nada. Não por conta de nada de entregar, mas nada de relevante. Nada que choque, nada que pegue os fãs, tipo assim, nada que agrade. Quer fazer tanta coisa, mas por não ter aquele olhar, porque tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, nada consegue ficar muito bom. Aí tudo fica meia boca. Era melhor sair... não foca em nada. Era melhor sair um a cada 2 anos brabíssimo, do que 8 em 2 anos que é esquecível totalmente e descartável. É isso, é complicado, né? Isso afetava a qualidade do material que eles estavam produzindo. Feio pra desgraça, velho. Gente. Parece um siriguejo. Na época do Dragon Ball clássico, você até nota que a Toei tentava criar filmes de verdade, com uma história, uma jornada, desenvolvimento de personagens, e isso era resultado pela forma como a Toei trabalhava com os filmes do clássico. Eles não pareciam fillers, na verdade eles pareciam bem mais com o universo alternativo da história de Dragon Ball, com os 3 primeiros filmes aparentemente possuindo conexões e seguindo a sua própria linha do tempo. Eu vou tentar simplificar pra ficar mais fácil. Basicamente, a Toei pegava os arcos escritos pelo Akira Toriyama no mangá, como a primeira busca pelas esferas do dragão, a saga Red Ribbon, o torneio do Tenshinhan. Ela mudava o grande vilão e alterava a linha de acontecimentos para criar uma história nova. E os 3 primeiros filmes, eles realmente parecem seguir uma linha cronológica própria. É como se de fato fosse uma versão alternativa da história clássica do Dragon Ball. O 4º filme do Dragon Ball clássico, lançado em 1996, também faz isso, só que como ele é um filme comemorativo de 10 anos do anime, a intenção dele é homenagear a história original do Akira Toriyama, apesar dele também dar uma bela remodelada na ordem de acontecimentos. Então esse 4º filme, ele é completamente isolado dos 3 filmes anteriores, e na minha opinião, ele é de longe o melhor filme do Dragon Ball clássico. Ele é genuinamente foda, eu amo esse filme, e dói na minha alma saber que esse filme é tão obscuro pra maioria do fandom. Assistam esse filme, pelo amor de Deus, ele é muito bom. Até mesmo os primeiros filmes do Dragon Ball Z, você nota um certo cuidado da Toei pra criar um filme com uma história interessante, uma jornada, um desenvolvimento, vilões com objetivos bem específicos. Nos 2 primeiros filmes tem até musical, com o Gohan cantando e dançando com os dinossaurinhos. Enfim, os 4 primeiros filmes do Dragon Ball Z são bons? Bom, né? Definitivamente não. Mas a Toei pelo menos tentava construir histórias. Ela só fracassava miseravelmente. Isso é muito ruim, velho. E lembra que eu falei que um dos problemas dos filmes é que nós tínhamos muito material sendo produzido em um espaço de tempo muito curto? Isso aqui que eu vou falar agora não é confirmado, mas eu acredito que tenha sido desse jeito que aconteceu. Para otimizar o tempo do processo criativo do enredo dos filmes do Dragon Ball Z, a partir de 90, a Toei criou uma fórmula, uma receita de bolo que ela ia enfiar em todos os filmes da franquia, com o objetivo de ganhar tempo na elaboração da história. Por exemplo, ao invés dela quebrar a cabeça com o combate, quem vai lutar contra quem, com os momentos de clímax do filme, a Toei só iria se preocupar com a história de fundo, com a motivação do vilão, o que ele quer e o que ele planeja fazer pra atingir o seu objetivo, e com alguma rivalidade que um personagem do time do vilão iria ter com algum guerreiro Z. O resto já tá tudo pronto, pois é só aplicar a receita de bolo que o roteiro tá concluído. E qual é o problema disso tudo? É que, estruturalmente falando, os filmes ficam exatamente iguais. É uma experiência muito repetitiva, previsível, não te empolga. E que receita de bolo seria essa? Calma aí, porque eu vou mostrar pra vocês agora. Em um mega resumo,
Os filmes do Dragon Ball Z são isso aqui. Guerreiros Z estão vivendo a sua vida numa boa quando do nada aparece um vilão querendo fazer alguma coisa. Guerreiros Z lutam com ele, Guerreiros Z são derrotados com facilidade, Kuririn se ferra e aí temos alguma piadinha com a careca dele ou então ele falando: Por que sempre acontece comigo? Gohan toma uma surra de algum personagem e quando esse personagem tá prestes a matar o Gohan, Piccolo aparece no último minuto pra salvar o coitado. Na porrada não tenho limites. Ele farma uma aura do caralho, lança uma baita frase de efeito pra 2 minutos depois ele tá caído no chão todo quebrado Isso, por ter é levado desse uma jeito. surra do vilão. Goku É aparece, desse jeito. Goku é derrotado pelo vilão e quando ele tá prestes a ser morto, Vegeta aparece numa cena épica pra caramba, parecendo o Ed da WWE tocando música tema e o caramba, e aí ele fala exatamente isso aqui: Kakaroto, eu não vim te ajudar, eu só vim acabar com esse cara porque eu sou o único que pode te Aí derrotar. depois? Temos tudo isso pra 1 minuto depois o Vegeta ser massacrado pelo vilão. Isso! céu, não sou nada. Tá todo mundo ferrado, e aí nos 45 do segundo tempo, Goku faz uma dessas 3 opções. Número 1, ele mete uma Genkidama no vilão. Número 2, ele rouba poder dos outros pra conseguir vencer o vilão. Ou número 3, ele manda o cara direto pro sol. Escolha uma dessas opções e então teremos o final de algum filme do Dragon Ball Z. Puta merda. Essa é a receita de bolo, praticamente É verdade. todos os filmes têm essa estrutura. É verdade. Se o filme não tiver praticamente todos esses acontecimentos no seu roteiro, ele tem pelo menos uns 3 ou 4. A fórmula é a mesma, o que muda é o cenário e o vilão. A estrutura é tão clichê que no segundo filme do Broly, eles até fazem uma piada com o fato do Piccolo salvar o Gohan em todo o santo filme. Em vez de ser o Piccolo que salva, dessa vez é o Kuririn usando a roupa do Piccolo. E logo em seguida ele se ferra porque é muito engraçado ver o careca se ferrando pela 10ª vez. Porque isso sempre acontece comigo. Toda vez! Toda vez! E essa crítica não serve somente pra Dragon Ball. Os filmes de Shonen normalmente costumam ter uma receita de bolo que fazem seus filmes serem muito parecidos. É verdade, Os filmes véi. do Naruto têm a sua própria receita de bolo, One Piece também tinha, Cavaleiros do Zodíaco, só que a de Dragon Ball acaba sendo a mais manjada, pois ela é a que mais foi utilizada a É, mais tem exaustão. filmes, Então, né? tipo, os primeiros filmes do Z já tinham o mesmo esqueleto. Porém, você ainda tinha a Toei tentando criar histórias minimamente interessantes pra conseguir atrair a sua atenção. Pega, por exemplo, o primeiro filme, A Zona da Morte. Temos o duelo de 2 caras que disputaram o posto de Deus no passado, só que um foi promovido ao cargo, que no caso é o Kami-sama, enquanto que o outro que não ganhou a posição, ele não ganhou porque ele tinha objetivos malignos e revoltado por não ter conseguido se tornar Deus, ele começa uma guerra contra Deus, onde ele e seu exército acabam sendo derrotados e aprisionados nas profundezas da Terra. E aí o filho desse cara aparece depois de 300 anos com o objetivo de se tornar imortal, libertar o exército do seu pai, matar Kami-sama e transformar a Terra no inferno a céu aberto. Meu Jesus Cristo. Olha o potencial do lore que o filme do Garlic Jr. tem, cara. Pega o filme do Tarles também. Todo o conceito da árvore sagrada é muito bom. Uma árvore que, se plantada no solo, ela suga todos os nutrientes do planeta. A árvore mata o planeta, mas em compensação, ela acaba gerando frutas tão poderosas que aumentam colossalmente os poderes de quem comer. Até mesmo a ideia desse beta, desse lixo aqui é boa. Temos um cara que de fato é o lendário Super Saiyajin, ele é o cara da lenda, só que por inveja do Rei Vegeta, ele acaba sendo sentenciado à morte junto com seu pai. Só que juntos eles sobrevivem, e aí o seu pai jura que um dia ele e o seu filho irão se vingar do homem que causou tanto mal a eles no passado, ou pelo menos do último resquício que sobrou dele. Então a Toei pelo menos se esforçava pra criar bons planos de fundo, só que na hora de executar essas ideias, porcaria aí que saía. Vou passar 40 minutos falando que vou trazer o exército de demônios do meu pai de volta pra Terra para dominarmos a porra toda, mas não vou fazer porcaria nenhuma e ainda vou ser humilhantemente derrotado caindo em uma armadilha que eu mesmo criei. Finalmente comi a fruta da árvore sagrada. Agora tenho o poder para dominar todo o universo. Mas primeiro, Kakaroto, fique de joelhos imediatamente. Vou jogar o Vegeta dentro de um cometa. Ué, cadê o Broly? Calma aí, cara, eu só era um bebê. Não importa, eu queria dormir. A Toei executa boas ideias da maneira mais bucha possível e acaba desperdiçando histórias que tinham tudo para render filmes Cara, excelentes. esse do Só que é choro o seguinte, a não Toei dá. tentou entregar histórias legais, ela fracassou
Mas ainda assim os filmes fizeram Mas muito lógico sucesso. que é Dragon Ball, então o que véi. foi que aconteceu? A partir do filme 5 de Dragon Ball Z, a Toei simplesmente desistiu de tentar criar histórias boas e passou a inventar apenas desculpas esfarrapadas para termos bonecos caindo na porrada por 45 minutos. Se antes ela tentava criar um mistério, uma tensão, construir uma expectativa, desenvolver um personagem, a partir do quinto filme, com algumas exceções, os filmes funcionam da seguinte forma. Nos primeiros 10 minutos, o vilão aparece e explica exatamente tudo o que ele quer. Eu vou matar você, porque você é um merda. E aí os próximos 45 minutos é de porradaria porrada. desenfreada, seguindo exatamente toda aquela fórmula repetitiva que eu citei anteriormente. Tem muito filme pra fazer e pouco tempo pra produzir, então Corre, por que perder corre. tempo escrevendo historinha? O importante é fazer lutinha. O roteiro decaiu tanto que do quinto filme até o filme 10, com exceção do filme do BoJack, todos os vilões possuem exatamente a mesma motivação. Eu vou me vingar. O primeiro filme do Kula, o próprio nome já diz tudo. O segundo filme do Kula, ele quer comer Namekusei e se vingar do Goku por ter jogado ele no sol. Filme 7, androides querem se vingar do Goku por causa da Red Ribbon. Filme 8, pai do Broly quer se vingar do Vegeta e Broly quer bater no Goku por... Caralho, que personagem merda, velho. Filme 10, Broly quer se vingar do Goku pelo Goku ter batido nele no último filme. Inclusive eu amo o nome verdadeiro, original que esse filme tem lá no Japão. Segundo perigo, o super guerreiro não consegue dormir. Eu vou embora. Engraçado que a outra metade desses vilões dos filmes do Z só querem apenas dominar o mundo e você não fala nada. Calma, meu nobre, calma aí, filho. Os vilões de fato só têm duas motivações. Isso quando nem motivação ele tem. Mas se você parar pra analisar bem, a maioria dos vilões que querem dominar o mundo, a Toei deu um backstory bem mais interessante do que os caras que só querem se vingar. Fala pra mim, qual conceito tem mais potencial de entregar um filme brabo? Um cara que quer ser imortal, que quer usar um exército demoníaco pra matar Deus e transformar a Terra no inferno? Ou um cara que quer matar o outro por motivo de porra nenhuma? Entendem aonde que eu quero chegar? Houve um empenho maior por parte da Toei na criação de uma classe de vilões, tá ligado? E no quesito de simplicidade, cara, o problema não é ser simples. O problema é ser mal executado, como eu falo desde sempre. E se tratando de filmes antigos de Dragon Ball, esse é o caso tanto do cara que quer dominar o mundo, quanto o maluco que quer se vingar. Ao longo de 40 anos, Dragon Ball já teve ótimas histórias de vingança. Tudo depende da execução. E o Akira sabia executar essas ideias. Enquanto que a Toei Animation, a forma como ela trabalha esse tema da vingança nos seus filmes soa meramente como uma desculpa para termos bonecos se batendo. Por exemplo, por que o Kula realmente foi tretar com o Goku na Terra? Ele até fala que foi matar o Goku não pra vingar o Freeza, mas sim pra limpar o orgulho da sua família. Então você até pensa que ele é um guerreiro mais nobre, que ele leva muito a sério esse lance de reputação e de linhagem familiar. Ele é um vilão que tem um código de honra meio distorcido. Só que o problema é que o roteiro não explora essa camada. Tipo, por que o Kula é tão apegado à sua linhagem familiar ao ponto dele ir pro outro lado do universo vingar um irmão que ele claramente não se importa? Essa é uma pergunta interessantíssima que o roteiro não faz a menor questão de responder. É uma camada que ele não tá nem aí pra desenvolver. Muito pelo contrário, a Toei prefere retratar esse personagem como o típico vilão genérico de filme de anime dos anos 90, tornando o Cooler um personagem raso que não se destaca em nada, a não ser pelo visual que de fato é bem legal. E a mesma crítica que eu fiz pro Cooler também vale pra grande maioria dos vilões desses filmes. Eles nunca se destacam por serem personagens carismáticos, bem construídos, desenvolvidos ou bem trabalhados ao longo da história. Eles se destacam apenas por elementos superficiais. Olha só, esse boneco tem um design maneiro, esse outro aqui tem uns poderes isso legais. é uma verdade. Esse aqui arrebentou com os guerreiros Z. No final do dia, você não vai gostar desses filmes do Dragon Ball Z por serem filmes com histórias bem construídas, grandes jornadas, ou por serem muito divertidos. O que vai determinar se você vai gostar ou não é a sua tolerância à progressão da luta que você tá assistindo e se você foi com a cara do vilão daquela produção. Verdade. Os filmes são um literal festival de lutas vazias que não possuem nenhum propósito. Saíram filmes bons nessa época? Sim.
A trilogia original do Dragon Ball clássico é divertida, gosto de Ataque do Dragão, o Hyuga é um vilão bem merda, mas toda a história do filme, a construção em torno dele, a lore do Tapion e a interação dele com o Trunks é bem legal. O resto eu não vou falar, até porque eu já fiz um vídeo falando sobre os melhores filmes de Dragon Ball, inclusive lá eu falo dos incríveis especiais do Bardock e do Trunks pra quem tiver interesse. Mas no saldo geral, se eu pudesse resumir a maioria dos filmes de Dragon Ball, principalmente os do Dragon Ball Z, eu diria que a grande maioria deles é apenas um AMV de 45 minutos produzidos com a única intenção de pegar o seu dinheiro. Eita. Assim, eu acho, galera, que hoje em dia Dragon Ball é muito famoso por várias coisas. Eu acho que se Dragon Ball fosse iniciar hoje, tá? Eu acho que ele não seria tão relevante assim, igual na época. Porque pra mim, eu sempre digo isso, que o Dragon Ball é o pai de todos. Ele que introduziu muito de transformação, torneio, tudo isso. E aí, o que acontece? Antigamente não tinha nada pra assistir. Então, quando você via alguma coisa, você já ficava como? Alvoroçado. Você queria assistir. Você queria entender o rolê. Porrada, transformação. Com o público voltado pro shonen que não pensa, faz sucesso. Porque você não precisa pensar, vai pra porrada e acabou. E eu acho que muito disso se deve aos jogos de luta. Eu acho que os jogos de luta de Dragon Ball fizeram com que a fandom crescesse, os personagens tivessem mais destaque. Porque a gente, na teoria, de verdade, eu não lembro de nada de filme. Por quê? Porque, do jeito que ele falou, é tão genérico, é tão a mesma coisa, que eu não lembro. Eu lembro do personagem. Por quê? Porque eu joguei muito jogo de Dragon Ball e tinha o vilão, tinha um rolê, a gente podia jogar com ele, mas de história, boa sorte. Era de médio pra baixo e eu só me importava com a pancadaria. E é isso. Eu assisti o Z, eu gostei de assistir o Z, gostaria de assistir de novo, gostaria de assistir todas as outras partes, não vi os filmes. Verdade. A Bia Mas todo mundo que assistiu os filmes tem essa mesma visão, tá? A Bia não assistiu o Super ainda, galera. Não assistiu o Super. Não assistiu o ainda. Super. Ela não viu o Torneio do Poder, não viu o Instinto Superior, não viu o Giro, não viu nada. Só pelas músicas. Mas se você quiser fazer a boa, pra gente embarcar nessa jornada pra abrir e entender o rolê todinho, eu gosto, tá? Tem coisa que é Jesus Cristo, mas tem coisa que eu gosto bastante. Então, galera, é só falar com a gente no Discord e no Instagram, belezinha? Então, estamos por agora e... Até a próxima.